Beleza, pessoal? Olha, na ação penal pública, na ação penal de iniciativa privada, subsidiária da pública, existe uma peculiaridade. Porque, originariamente, o crime é de ação penal pública. Então, por exemplo, um roubo. Ok? Aí vamos imaginar que foi instaurado um inquérito policial. Se o sujeito estiver preso, o inquérito tem que terminar em 10 dias. Se estiver solto, 30 dias. O inquérito é encerrado e encaminhado para o Ministério Público. Aqui é o artigo 10 do Código Penal, de Processo Penal, e aqui é o 46. O Ministério Público, se o indivíduo estiver preso, por exemplo, como nesse meu exemplo, tem um prazo de 5 dias para oferecer a denúncia, pedir o arquivamento do inquérito policial ou requisitar nova diligência. Ele tem que fazer alguma coisa. Só não pode deixar passar em habeas, sem manifestação, esse lapso do artigo 46 do CPP. É importante notar, se o Ministério Público pedir o arquivamento do inquérito policial, isso já caiu na primeira fase da OAB, ainda não veio na segunda, não pode a vítima oferecer uma queixa subsidiária, porque aí o MP não ficou inerte. Cuidado com isso. E fato é que, no meu exemplo, o Ministério Público deixa passar, sem manifestação, o prazo de 5 dias. Porque está preso, se tivesse solto seriam 15 dias. Na lei de drogas sempre são 10 dias. Mas aqui no meu exemplo, está preso 5 dias, deixa passar sem manifestação o prazo para oferecimento da petição inicial. A partir daqui, do término do prazo, você conta 6 meses de um lapso em que a vítima, seu representante ou sucessor, pode oferecer uma queixa subsidiária. Então, aqui que se aplica o artigo 29 do CPP. Ou seja, é a possibilidade da vítima, seu representante legal ou sucessor, oferecerem, num prazo de 6 meses, a partir da inércia ministerial, uma queixa subsidiária. Aqui, o Ministério Público, caso isso ocorra, vai atuar como assistente litisconsorcial. Vai acompanhar todos os termos do processo sob pena de nulidade. Isso está no 564, inciso 3º, e a linha que você vai marcar do Código de Processo Penal. Pode repudiar a queixa, se entender que ela é equivocada, e oferecer uma denúncia substitutiva. Pode aditá-la, pode produzir prova, apresentar alegações sinais, recorrer. Então, na essência, a ação penal continua sendo pública. Tanto que, se a vítima aqui perdoar posteriormente ou denunciar o suposto autor do crime, não vai produzir nenhum efeito. Se a vítima perder o prazo de 6 meses, pode o Ministério Público, a qualquer tempo, enquanto o crime não prescrever, oferecer a sua denúncia. Então veja que a todo tempo o Ministério Público sempre pôde oferecer a denúncia. Só nesse marco aqui, que existiu uma legitimidade concorrente. Porque o prazo do Ministério Público para ofertamento da petição inicial é, em verdade, um prazo impróprio. Isso, inclusive, é uma regra em termos de destemporalização no processo penal. As partes perdem os prazos, principalmente o Ministério Público, e não tem nenhuma sanção correlata. Aqui a sanção é, se o cara estiver preso, você requerer o relaxamento da prisão por excesso de prazo no exercício da pretensão acusatória, e essa possibilidade de queixa subsidiária. Então, a queixa subsidiária é a possibilidade da vítima, representante legal ou sucessor, oferecer a petição inicial privada quando o Ministério Público não agir no prazo legal, tem que ficar inerte, porque se pedir o arquivamento aí não cabe. Ok? Claro que, se caísse uma queixa subsidiária na segunda fase de penal,
tem os mesmos requisitos, viu? Da queixa que você já vai elaborar em um dos nossos treinamentos, treina no nosso livro, são os mesmos requisitos. A diferença é que eu tenho que adaptar para o crime em tela. Porque, por exemplo, se for um homicídio doloso, no final da sua queixa subsidiária, ao invés de você pedir a condenação pelo 387, você vai pedir a pronúncia pelo 413. Para que posteriormente ao procedimento, a pronúncia na segunda fase do júri, seja o réu condenado. Mas o pedido frontal, o pedido principal é a pronúncia, encaminhar o réu a júri. Então, como na queixa subsidiária você acaba chocando-se com crimes que originariamente são de ação penal pública, você tem que adaptar a sua peça para essas peculiaridades. De resto, os requisitos formais são os mesmos, ok? Agora vem cá. Personalíssima. Aí, menos importante, só tem uma hipótese que é o 236 do Código Penal, que é a ocultação de impedimento ao casamento, induzimento ao erro no matrimônio, um crime contra a família, que nunca caiu na segunda fase de penal, já veio em uma proposição da primeira fase. E a peculiaridade aqui é que apenas o cônjuge enganado, somente o ofendido, pode oferecer essa queixa. Então, diferentemente das outras duas hipóteses que nós estudamos, na queixa personalíssima não se admite representação legal e nem sucessão processual. É importante perceber que no processo penal a emancipação civil não entrega legitimidade ativa ou passiva, viu, para os envolvidos. Então, consequentemente aqui, inclusive, se a vítima morrer, extingue a punibilidade. Porque geralmente no processo penal, no direito penal, a morte do agente, do autor do crime, é que é causa extintiva do poder de punir estatal. Aqui não, a morte da vítima também impede que exista ação. E se não pode existir ação, não pode ter processo. Se não pode ter processo, não pode ter o penar. Não pode ter a sanção penal, não pode ter a punição. Ok? Beleza. O prazo aqui também é de 6 meses. O prazo também é de 6 meses. Mas 6 meses a partir da anulação definitiva do casamento nocível. A partir do trânsito em julgado da sentença, que nocível anula o casamento. É o parágrafo único do artigo 236, que deve ser analisado à luz do artigo 93 e 94 do CPP, né? Que tratam das questões prejudiciais obrigatórias, heterogêneas, por exemplo, que impedem o julgamento do mérito da ação penal. Então, enquanto eu não anular o casamento nocível, enquanto eu não constatar que houve um erro, um impedimento ao matrimônio, eu não posso ingressar com a ação penal. Se torna uma questão prejudicial prévia ao ofertamento da petição inicial acusatória no âmbito criminal. Ok? Beleza. Agora, para finalizarmos, anotem aí, ponto 3. Características ou princípios da ação penal. Características ou princípios da ação penal, aí você coloca o caderno, quem tiver no caderno, na horizontal, quem tiver aí no notebook, faz uma tabela, ou melhor, 2 colunas, divide a página no meio aí, para a gente dividir entre a ação penal pública e a ação penal de iniciativa privada. E vai ficar desse jeito, ó. Princípios da ação penal pública e da ação penal de iniciativa privada. Então, do lado de cá, eu tenho a ação penal pública. Do outro lado, a ação penal de iniciativa privada. Ok? Na ação penal pública, os princípios que a regem são os princípios da obrigatoriedade, princípio da indisponibilidade, e o princípio da divisibilidade.
Do lado de cá, nós temos os princípios da oportunidade, da disponibilidade, é tudo o contrário, né? E o princípio da indivisibilidade. Então, ação penal pública, obrigatoriedade, indisponibilidade, divisibilidade. Ação penal de iniciativa privada, oportunidade, disponibilidade e indivisibilidade. Por que a ação penal pública é obrigatória? Porque, em regra, para a maioria dos crimes, o Ministério Público não pode fazer um acordo com o suposto autor do delito. Ele é obrigado a oferecer a denúncia. Inclusive, na ação penal pública incondicionada, de ofício, né? Porque a incondicionada tem outra característica, que é a oficiosidade. O inquérito policial pode ser instaurado de ofício, a ação penal vai ser ofertada pelo Ministério Público, inclusive de maneira oficiosa, mesmo que não exista provocação de quem quer que seja. Na condicionada representação, não pode ser de ofício, e só vai ser obrigatória se a vítima autorizar, ou o Ministério Público, ou o Ministério da Justiça, o ministro da Justiça requisitar. A gente já viu isso, ok? Claro que a transação penal, na visão de Geraldo Prado, por exemplo, que tem um livro interessantíssimo sobre transação penal, onde ele ataca essa barganha no processo penal, onde ataca essas espécies de acordo, mas que valem para a sua prova. A transação penal, que está no artigo 76 da Lei 9.099 de 95, que você vai dar uma olhada, vai marcar, ela acaba mitigando o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, naquilo que Paulo Rangel chama de uma discricionariedade regrada. Porque o Ministério Público pode fazer um acordo com o suposto autor do crime, a lei fala em autor do crime, está errado, viola a presunção de inocência, suposto autor do crime, mas uma discricionariedade que é regrada aos requisitos previstos nessa lei. Então, por exemplo, se o sujeito é reincidente, se ele já foi beneficiário nos últimos 5 anos com o mesmo instituto, não vai ser possível a proposta de transação penal. Então, é regrada aos requisitos previstos nessa lei. A própria delação premiada, quando permite que o Ministério Público deixe de oferecer a denúncia em relação ao suposto delator eficaz e requeira o perdão judicial a esse indivíduo, nessa espécie de barganha, nessa espécie de transplante de institutos que são do direito processual penal norte-americano, adversarial, ao processo penal brasileiro, né? Nas entranhas do processo penal brasileiro, isso também mitiga a obrigatoriedade da ação penal pública, né? Depois dá uma olhada no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013, que trata da colaboração premiada, da delação premiada, enfim. Também pode acabar mitigando a obrigatoriedade, se for antes do oferecimento da denúncia. Se for depois, vai mitigar a indisponibilidade da ação penal pública. O que quer dizer essa indisponibilidade que está no artigo 42, marca de vermelho, do CPP, e também no 576. O Ministério Público não pode desistir da ação penal pública. Na verdade, desistir do processo, né? Abandonar o processo. Porque desistir da ação ele não vai ter como, porque quando é oferecida a petição inicial, o direito de ação, que é constitucional, abstrato e autônomo, já foi exercido. Ele pode desistir do processo, poderia em tese, mas o Código veda, como também veda que ele desista da atividade recursal se ela já foi oferecida. O Ministério Público pode até deixar de recorrer. Agora, se ele interpor o recurso, vai ter que levar aquela atividade até o fim. É o 42 e o 576 do CPP. Indisponibilidade da ação penal pública. Um instituto que mitiga essa indisponibilidade é a suspensão condicional do processo, que está no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Dá uma olhada depois nesse artigo, dá uma lida nesse artigo, marca, mas fato é que já tem denúncia e o Ministério Público propõe a suspensão do processo. O juiz recebe a denúncia dos crimes que tenham pena mínima não superior a 1 ano
e suspende o processo por um prazo de 2 a 4 anos. Se o sujeito cumprir todas as condições naquele lapso, posteriormente a punibilidade vai ser extinta. Então o artigo 89 ele acaba relativizando de fato o princípio ou a característica da ação penal pública, que é a indisponibilidade. Ok? E por fim, a ação penal pública, ela é divisível, é a característica da divisibilidade. Quer dizer isso? O exercício da pretensão acusatória pode ser fracionado. O fato do Ministério Público não denunciar todo mundo na sua petição inicial originária não impede que no futuro uma outra denúncia seja oferecida para incluir novos agentes, aquilo que Paulo Rangel chama de aditamento subjetivo, ou mesmo a denúncia seja aditada para uma inclusão objetiva de incluir novos fatos penalmente relevantes, supostos crimes, né? Então, a divisibilidade é isso. Não se admite arquivamento, anotem, não se admite arquivamento implícito no inquérito policial. Se o Ministério Público, por exemplo, recebe um inquérito onde estava sendo investigado A, B e C, e só oferece a denúncia para A e B, o juiz recebe a denúncia para A e B e nada fala de C. Como a ação penal pública é divisível, STJ e STF entendem que no futuro C pode ser denunciado, ou essa denúncia pode ser aditada para a inclusão subjetiva, para a inclusão de C. Porque não houve um arquivamento explícito, como por exemplo com a aplicação do artigo 28 do CPP. Vai lá dar uma olhada, que é um artigo muito importante para a sua prova. Então, arquivamento só explícito, com pedido do Ministério Público e autorização do juiz. Só se arquiva assim, com pedido do MP e autorização judicial. Ok? Beleza. Agora vem cá. E a ação penal de iniciativa privada? Claro que, cuidado, esses princípios que eu vou comentar agora sobre a ação penal de iniciativa privada são princípios que se aplicam para a ação penal de iniciativa privada exclusiva e personalíssima. Porque a subsidiária, por mais que ela tenha uma roupagem privada, na essência, ela respeita os princípios de uma ação pública. Porque o crime, na origem, é processável via ação penal pública. Então, a gente já comentou isso. Se a vítima perdeu o prazo, não vai extinguir a punibilidade, porque o Ministério Público pode a qualquer tempo denunciar, já que a legitimidade originária, na origem, é sua para o exercício da ação penal. Ok? Mas por que a ação penal de iniciativa privada é oportuna? Porque a ação de iniciativa privada é discricionária, é conveniente. Porque a vítima não é obrigada a oferecer a queixa, não é? E a gente viu isso com a decadência. Basta a vítima deixar passar o prazo de 6 meses e não vai existir ação, não vai existir processo, não vai ter punição. Ou mesmo com a renúncia, né? A renúncia que é retratada naqueles artigos que eu citei aqui do CPP que tratam de ação, a renúncia manifesta essa oportunidade ou conveniência. O cara pode me xingar, praticar uma injúria, e eu dizer expressamente, ó, eu abdico, eu renuncio ao direito de oferecer a queixa-crime contra você. Seria uma renúncia expressa. Ou eu posso convidar aquele sujeito para ser padrinho de meu casamento. Aí a renúncia vai ser tácita ou implícita. Fato é que eu só posso renunciar a algo antes da prática do ato. Quando eu digo, se o oficial de justiça vai me intimar, eu digo, olha, eu estou renunciando ao direito de recorrer. Então, a renúncia vem antes da interposição do recurso. A renúncia vem antes da queixa-crime. Então, ela é pré-processual. E é unilateral. O cara não pode me obrigar a processá-lo, o autor do crime. Então, a renúncia, ela dispensa o aceite do suposto autor do crime. Ok? Beleza. Então, a ação penal de iniciativa privada é oportuna, é conveniente, os interesses são eminentemente privados. E é também disponível.
é a característica da disponibilidade. E para comprovar isso, eu tenho dois institutos, que são o perdão e a perempção. Perempção está no artigo 60 do CPP, marca lá. A perempção é uma negligência da vítima com o processo. Tudo bem, se a ação penal privada é disponível, a vítima pode abandonar o feito. Pode deixar de movimentá-lo por mais de 30 dias, pode não comparecer à audiência, a um ato importante. Pode, por exemplo, não pedir a condenação, isso já que é a nossa segunda fase penal, do réu nas alegações finais em relação a um crime ou em relação a todos. O juiz não vai absolver se isso acontecer. O juiz vai extinguir a punibilidade pela perempção. Então, peremir vem de morrer, de perder o direito de continuar no exercício da pretensão acusatória em primazia, na sua totalidade, e é causa extintiva de punibilidade. O perdão, ele é bilateral, porque ele demanda um aceite, ele exige uma aceitação do suposto autor do crime. Só vai beneficiar aquele que aceitá-lo. E ele é pós-queixa. Por isso que a ação penal privada, na sua característica de disponível, está atrelado ao perdão. Porque o perdão pode até ser extra autos, mas ele vem após o oferecimento da queixa-crime. Então o perdão é bilateral e é processual, ok? Agora, por fim, a ação penal de iniciativa privada, ela é indivisível. E aí, por exemplo, eu tenho o artigo 48 e o 49 do CPP que tratam disso. O artigo 106 também do Código Penal acaba enfrentando essa temática, 106 inciso do Código Penal. Por que a ação penal privada é indivisível? Porque eu não posso utilizar o exercício da pretensão acusatória privada como um instrumento de vingança jurisdicionalizada. Se eu oferecer queixa, se eu querelar um, eu tenho que querelar todos. Se eu perdoar um durante o processo, o perdão se estende aos demais. Claro que só vai produzir efeitos, como o perdão é bilateral, aquele que o aceitar. Então, o exercício da pretensão acusatória privada exige o oferecimento da queixa contra todos os supostos autores do crime. E cuidado, viu? O artigo 45 do CPP deve ser rasgado de seu raciocínio. Porque o 45 do CPP diz que o Ministério Público pode editar a queixa. O MP não pode editar a queixa. Se houver algum erro na queixa e o Ministério Público perceber, por exemplo, deve solicitar que o juiz abra vista ao ofendido para corrigi-lo. O Ministério Público não pode editar a queixa-crime comum, viu? Propriamente dita, ou personalíssima. Subsidiária ele pode. Mas ele não pode editar a queixa comum, por exemplo, para incluir novos crimes, para incluir novos autores, se houve uma omissão voluntária da vítima nessa não inclusão. A renúncia a um se estende a todos. O perdão a um vai se estender a todos e produzir efeitos em relação àqueles que o aceitarem. Ok? Beleza, pessoal. Essas eram as considerações sobre o tema ação penal. Vamos continuar com foco, com fé, com empatia nessa luta em relação à OAB. Aceitando a OAB, mas enfrentando-a com todos os conhecimentos que nós adquirimos durante o nosso curso e ainda vamos adquirir muito mais de maneira verticalizada nesse curso que mais aprova no Brasil na segunda fase de penal. Muito obrigado, galera.